Desde as suas primeiras aparições, o Batman sempre foi um personagem extremamente popular pelos fãs dos quadrinhos, principalmente pelos seus métodos de combate ao crime usando tecnologia, inteligência e força ao seu favor. E com toda essa popularidade, além das centenas de histórias que o personagem recebeu nos quadrinhos, ele também ganhou diversos filmes, séries e animações. Apesar disso, existem alguns fatos sobre esse personagem que talvez muitos ainda não conheçam. E no vídeo de hoje eu trouxe 20 fatos imperdíveis sobre o Batman que você vai querer saber. Oi, eu sou o Raoni Soares. E uma coisa que eu tenho que falar logo de cara é que o Batman nunca foi um dos meus personagens favoritos, só que de um tempo pra cá eu venho olhando pro personagem com outros olhos. Depois de um pouco de pesquisa sobre esse personagem, eu comecei a me deparar com algumas informações bem interessantes que eu com toda certeza não sabia. O Batman é um personagem que surgiu na Era de Ouro dos quadrinhos, mais precisamente no dia 30 de maio de 1939 na revista Detective Comics número 27. E ele foi criado por Bob Kane e Bill Finger. E a primeira curiosidade já vem dessa dupla de criadores. Bob Kane foi o responsável pela criação da editora National, que acabou se tornando a DC Comics que conhecemos hoje. E por muito tempo, desde as primeiras aparições do personagem nos quadrinhos, em seguida nos filmes e desenhos animados que o personagem acabou recebendo, o nome de Bob foi o único creditado pela criação do personagem. Isso aconteceu mesmo o Bill Finger tendo sido a pessoa que deu o nome de Bruce Wayne ao personagem. Foi ele quem criou todo o universo do Batman, seus aliados, os inimigos e alguns outros detalhes que a gente vai falar logo mais. E além disso, ele também acabou criando outros heróis que a editora lançou na Era de Ouro dos quadrinhos. Bill tinha escrito o roteiro inicial das primeiras histórias do Batman, enquanto Bob fez as artes. E Bob foi o único que acabou recebendo os créditos porque depois da criação do personagem, ele apresentou a ideia sozinho para os editores da editora. Bill ficou muitos anos sem ser acreditado pela criação do personagem. Foi só quando o Batman completou 75 anos, depois que o escritor Mark Taylor Nubleman fez uma profunda investigação que descobriu essa injustiça e deu à neta de Bill a possibilidade de brigar pelos direitos que o escritor tinha. Inclusive, se o Batman tem um visual tão icônico e inconfundível hoje em dia, foi graças ao Bill que isso aconteceu. Em sua primeira arte, Bruce tinha sido pensado como um homem loiro. Seu traje seria uma roupa vermelha brilhante e ele usaria uma máscara de dominó, mais conhecida aqui no Brasil como uma máscara de carnaval. E o personagem não teria um morcego desenhado no peito, e ele usaria uma espécie de capa no formato de asas de morcegos que seriam amarradas em seu traje. E essa capa em formato de asa tinha sido inspirada na capa do Zorro, em combinação com o ornitóptero, que foi uma criação de Leonardo da Vinci. Mas depois que viu o primeiro esboço de Bob pro personagem, Bill acabou dando algumas sugestões de melhoria para ele. Influenciado pelo fantasma de Lee Falk, Bill sugeriu colocar um capuz no lugar da máscara, uma capa no lugar das asas e mudar as cores do traje de vermelho para cinza e preto. A única coisa que o personagem tinha nessa primeira versão e que acabou se mantendo foi o seu cinto de utilidades. Esse cinto de utilidades do Batman tem um total de 10 compartimentos e entre os itens que ele carrega estão gás nocauteador, minúsculas câmeras, kryptonita e outras coisas, dependendo do tipo de oponente que ele sabe que vai enfrentar. Inclusive, por ser um personagem que não tem poderes e se munir de armas e tecnologia, o personagem acabou se tornando o herói das histórias em quadrinhos que tem o maior arsenal das HQs. E apesar de seu sucesso desde a sua primeira aparição, foi só na edição de número 33 de 1940 que a origem do personagem finalmente foi contada. Dando mais profundidade e lógica à sua motivação de combate ao crime, nessa revista vemos como o Bruce perdeu seus pais e acabou se tornando um vigilante combatente do crime, trazendo uma das histórias que viria a se tornar mais icônicas quando falamos sobre a origem de personagem. O que leva ao fato de que, embora seja conhecido como um herói que preza pelo código moral de não matar seus inimigos, houve uma época na década de 30 que isso era bem diferente, porque o personagem matou diversos vilões nos quadrinhos. Então Zack Snyder não tirou isso do nada em Batman vs Superman. Provavelmente ele deve ter se baseado nessas histórias do Batman. E embora ao longo do tempo o seu código moral tenha mudado bastante, não dá pra negar que essa parte do super-herói sempre existiu. E você sabia que o nome do personagem foi tirado de figuras históricas? O rei Bruce I da Escócia era um patriota que liderou a Guerra da Independência da Escócia. E Wayne saiu do nome do general brigadeiro chamado Anthony Wayne, que foi um herói da Guerra Revolucionária Americana. Antes de passar a atuar em Gotham City, Batman foi um justiceiro de Nova York até 1940. Alguns anos depois, os criadores decidiram criar uma cidade fictícia para o personagem. E para escolher o nome da cidade, eles abriram a lista telefônica e se depararam com uma empresa chamada Gotham. E como eles gostaram desse nome, acabaram
acabaram batizando a cidade com ele. E já que estamos falando sobre cidade, você sabia que existe uma chamada Batman? Ela fica localizada na Turquia e o prefeito da cidade até tentou processar a Warner Bros. Na época de O Cavaleiro das Trevas. Isso porque ele estava alegando que o personagem era a causa dos assassinatos não resolvidos que estava tendo na cidade. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante e me ajuda muito a alcançar novos públicos. E não demorou muito para que Bob Kane começasse a querer mexer na história do personagem. Exatamente um ano depois, ele começou a encucar com a ideia de que o Batman devia ter um ajudante. O editor da revista foi totalmente contra essa ideia, porque ele achava que o Batman estava indo muito bem sozinho. E uma coisa que a DC costuma fazer com muita frequência é dar ajudante aos seus super-heróis, e eu não gosto muito disso, porque em sua maioria, muitos desses ajudantes acabam sendo nada mais do que uma versão mais jovem com outro nome desse super-herói, tendo até os mesmos poderes. Só que mesmo assim, por causa do background que o personagem tem, eu nunca consegui ver ele como um herói que precisasse de um ajudante, mas enfim. E o fato é que mesmo que o editor não concordasse, Kane acabou adicionando o Robin a si mesmo, só que não de forma definitiva, porque o personagem que apareceu em Detective Comics número 38 de 1940 tinha um prazo de validade de uma única edição. Só que essa revista vendeu muito mais do que as anteriores, servindo como veredito para fazer com que o personagem se tornasse uma figura regular nas histórias do Batman. E atualmente a gente sabe que a popularidade desse personagem fez com que ele acabasse ganhando muita profundidade, além de histórias próprias e até uma equipe desconecta do Batman, sem falar dos muitos sucessores que ele ganhou ao longo dos anos. E foi graças a essa adição que acabou surgindo um questionamento: seria o Batman gay? Muito graças à série de TV de 1966, que deu ainda mais popularidade aos personagens, como também fez com que algumas pessoas começassem a olhar o relacionamento entre Batman e Robin com outros olhos. E eu confesso que quando era criança, sendo muito suspeito para falar, achava que havia sim a possibilidade do Batman e do Robin serem um casal em segredo. E vendo as coisas com os olhos e a noção que eu tenho hoje, eu até acreditaria se fosse confirmado que isso foi criado apenas para ficar subentendido mesmo. Até porque se ainda hoje, no século 21, as pessoas reclamam pelo fato de que o Superman tem um filho bissexual, ao ponto de reclamarem suas pitangas nas redes sociais por causa de um beijo, com a desculpa de que isso descredibiliza toda a história que o personagem construiu ao longo de todos esses anos, que inclusive nunca foi mudada nenhuma vírgula desde a sua criação. Imagina como as pessoas não reagiriam nos anos 60 se fosse confirmado que, além de parceiros de combate, os dois mantivessem de verdade um relacionamento homoafetivo. Acho que até mesmo hoje muitos fãs rasgariam o com a própria unha se isso fosse confirmado, o que acaba se tornando muito chato, porque as pessoas colocam uma carga muito grande pelo fato do personagem ser ou não heterossexual, fazendo com que ele perca todo o valor e o seu legado seja jogado inteiramente no lixo caso seja confirmado que ele é gay ou bissexual. E o fato é que em Batman 84 de 1954, chamado Ten Nights of Fear, tem um quadro que ficou muito famoso pelo fato de que o Batman e o Robin acabam dividindo a mesma cama. Fora outros quadros que poderiam insinuar esse tipo de intimidade entre os dois. Foi só depois dessa revista que um psiquiatra chamado Frederick Weltham escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, um nome um tanto quanto sugestivo e autoexplicativo, onde ele dizia que os quadrinhos podiam atrair as crianças para a homossexualidade de uma forma bem inconsciente. Isso se tornou tão grande que acabou resultando na criação da Comic Code Authority em 1954, que foi um código criado pelas editoras como uma forma de autocensurar o conteúdo que era publicado nas histórias em quadrinhos americanas, com o objetivo de modificar coisas que poderiam prejudicar ou induzir na formação dos jovens, fazendo com que elas pudessem escolher cores, temas e até palavras usados nas histórias. Depois disso, todas as histórias eram submetidas a esse processo e, se aprovadas, levavam um selo de aprovação na capa. Isso perdurou por muitos anos, até que grandes editoras como a Marvel passaram a não submeter mais as suas histórias ao processo de aprovação desse selo. Mas foi só em 2011 que a DC resolveu adotar um processo de classificação própria. O selo perdeu toda a sua relevância até que uma associação chamada Comic Book Legal Defend Fund, que defende a liberdade de expressão nos quadrinhos, comprou os direitos desse selo. E tudo isso por causa de um único quadro
quadro de dois homens deitados na mesma cama. É bizarro ver o que as pessoas são capazes de fazer por algo tão pequeno que fere as suas ideologias. E enquanto estão movendo céus e terras para impedirem que o Batman seja gay, eu fico me perguntando como ninguém nunca se incomodou pelo fato de que o nome do primeiro Robin é Dick, literalmente pau, em tradução livre. A primeira vez que o Bat-Sinal apareceu nas histórias em quadrinhos foi em 1941. A Batcaverna, por outro lado, foi apresentada aos leitores só em 1948. E antes disso, a base do personagem era localizada em um hangar num celeiro deserto. Eu falei no meu vídeo da semana passada de 11 personagens da Marvel e da DC que são cópias. Inclusive, assista ele se você ainda não assistiu. O vídeo ficou muito legal e os links estão no card e na descrição. Nesse vídeo eu mencionei o crossover entre a Marvel e a DC que transformou dois personagens daquela lista em um só. E é claro que o Batman também não escapou desse crossover. Nesse crossover ele acabou se fundindo com o Wolverine e eles acabaram se transformando no Garra das Trevas. O nome do personagem nessa história virou Logan Wayne. Quem acompanha as histórias do Batman sabe da importância que existe na sociedade entre ele e o Jim Gordon. O comissário trabalha com o Batman há muitos anos, mas nunca se aprofundou para descobrir a identidade do herói por razões óbvias. Mas apesar disso, você sabia que no Novo 52 o Gordon acabou virando o Batman? Ao longo de tantas histórias, o Batman acabou recebendo muitos substitutos quando precisou ficar fora por um tempo. Jim Gordon acabou se tornando um deles. Isso podia ser fácil pelo fato de que Jim é um policial com um passado militar e um excelente treinamento, mas no final acabou não sendo suficiente. Então, para conseguir dar conta do recado, o Gordon traja um exoesqueleto que protege ele termicamente. O seu uniforme carrega mísseis nos ombros e ele consegue fazer disparos eletromagnéticos. Mas claro que o Bruce logo voltou a ser o Batman de novo. Ao longo do tempo é comum a gente ver coisas se tornando relíquia e tendo o seu valor aumentado por conta disso. Em sua maioria, esses são os casos das obras de artes, que em muitos casos não valiam nada quando foram criadas. A exemplo disso, temos o Van Gogh, que pintou mais de 900 quadros, mas só conseguiu vender um deles enquanto ainda estava vivo. E hoje em dia, os seus quadros são simplesmente inestimáveis, o que faz com que ele seja um dos nomes de maior importância quando se trata do pós-impressionismo. Mas você deve estar se perguntando, que raio isso tem a ver com o Batman? Bem, naquela época, a revista que trouxe o Batman pela primeira vez, a Detective Comics 27, custava nada mais do que 10 centavos. Só que com o passar do tempo, com todo o valor que o personagem ganhou e com a raridade que essas revistas acabaram se tornando, em 2010, uma cópia dessa revista foi arrematada por cerca de $1 milhão, cerca de 3,5 milhões de reais. Isso fez com que ele se tornasse o terceiro quadrinho mais valioso já existente. E fora ela, outras 4 revistas também acabaram entrando para essa lista. Sendo que a primeira revista solo do Batman, que tinha sido lançada em 1940 e que trouxe também a primeira aparição do Coringa e da Mulher Gato, ficou em 5º lugar. Em 2013, ela foi vendida pelo valor de $567 mil, o que para aquela época equivalia a 1,8 milhão. Em 4º lugar ficou a All Star Comics número 8, de 1941, que trouxe a primeira aparição da Mulher Maravilha. A revista foi vendida por $93 mil, cerca de 3,7 milhões de reais. E um ponto bem legal aqui é que metade dos ganhos no leilão onde essa revista foi arrematada foi doado para caridade. Já em 2º lugar ficou a revista Amazing Fantasy número 15, que trouxe o Homem-Aranha pela primeira vez nos quadrinhos, sendo arrematada em 2011 por pouco mais de $1,1 milhão, 3,6 milhões de reais. E essa foi a única revista da Marvel que acabou entrando para essa lista. E a revista que ficou em primeiro lugar foi a Action Comics número 1. Revista essa que trouxe o Superman pela primeira vez, lançada em 1938. E foram vendidos exatos 3 exemplares dela, tendo sido a primeira vendida por 1,5 milhão, a segunda foi vendida por 2,1 milhões e a terceira, que foi a que acabou entrando para esse recorde, foi vendida por 3,2 milhões de dólares, cerca de 10,5 milhões de reais. A capa dessa revista é uma das mais conhecidas para quem é fã dos quadrinhos. Isso porque, além de ser muito icônica, ela começou um legado de tantas histórias de super-heróis que nós temos hoje em dia. Só que um dos pontos mais interessantes é que, apesar de não ter sido a primeira mais lucrativa, dá pra gente notar que o Batman foi o único nessa lista que apareceu 2 vezes. Mesmo nunca tendo feito parte de nenhum filme do Batman, o ator Kevin Conroy é conhecido por ser o melhor Batman de todos os tempos, além de ter sido o ator que interpretou o personagem por mais tempo. Isso porque ele dublou o Batman em 6 séries animadas, 5 filmes animados e 6 jogos, fazendo com que ele passasse um total de 12 anos interpretando o Batman. E apesar de ser um cavaleiro
cavaleiro solitário acumulando alguns amores e filhos ao longo de todos esses anos, Batman e Selina Kyle se enlaçaram tanto que acabaram se casando. Isso aconteceu na edição 22 da minissérie Batman e Mulher Gato de 2021, inclusive onde eles têm uma filha chamada Helena Kyle, que se torna a caçadora, uma anti-heroína. Que Frank Sinatra é um cantor icônico, todo mundo já sabe. Só que o que todo mundo não sabe é que ele era muito fã do Batman. Quando soube que estavam prestes a produzirem a série do herói em 1966, ele quis muito interpretar o personagem Coringa, mas foi César Romero que acabou sendo escalado pro papel, o que deixou o Frank muito triste na época. Não que isso sirva de muita coisa, mas anos depois o Frank acabou fazendo parte do filme do Coringa de 2019. Isso porque a sua música That's Life fez parte da trilha sonora do filme. Outro artista que também quase foi o Coringa foi o David Bowie, que faria parte de um projeto onde traria o Bill Murray como Batman e o Ed Murphy como Robin. Acho que na melhor das hipóteses a gente teve foi sorte desse projeto ter sido cancelado. Quando foi produzir o filme do Batman em 1989, o papel de Coringa no filme do Tim Burton foi oferecido a ninguém menos do que Robin Williams. Só que depois acabou sendo revelado que essa foi uma ação tanto quanto sorrateira do estúdio para fazer com que Jack Nicholson aceitasse logo o papel. Robin Williams acabou trazendo à tona depois, e com muita razão, a sua frustração e decepção por ter sido usado e nunca conseguido o papel. Outro caso que também ficou no quase foi que nesse mesmo filme, Willem Dafoe também foi considerado para o papel de Coringa antes de Jack Nicholson. E a gente salta agora para 2008, quando a gente teve a brilhante e insuperável atuação de Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. Apesar disso, o papel de Coringa quase foi parar nas mãos do ator Adrien Brody, por causa da sua brilhante performance em O Pianista. Eu não cheguei a assistir O Pianista, mas posso falar com toda a certeza do mundo que não consigo imaginar qualquer outra pessoa no lugar do Heath Ledger nesse filme. E já que estamos falando dele, você sabia que o papel que foi oferecido primeiro por Heath Ledger não tinha sido do Coringa, mas sim o do Batman? Quando estava selecionando o elenco, Christopher Nolan procurou o ator para oferecer a ele o papel principal em Batman Begins, só que Heath Ledger acabou recusando, inclusive sendo muito gentil, segundo o próprio diretor. Ele disse para Christopher que nunca participaria de um filme de super-herói. Com isso, o papel de Batman acabou indo para Christian Bale, que foi um excelente acerto na minha opinião. Só que Christopher Nolan garantiu que já tinha selecionado o Heath Ledger por papel de Coringa para o filme de 2008 muito antes do roteiro estar pronto. E depois de ver a abordagem que o diretor trouxe para o primeiro filme, o ator acabou reconsiderando e aceitou fazer o personagem. Aproveitando a deixa, ainda falando sobre essa trilogia. Quando atuou em Batman Begins, Christian Bale teve vários episódios de fortes dores de cabeça e de claustrofobia por causa do traje do personagem. Por conta disso, uma nova roupa foi feita para que o ator conseguisse se sentir confortável. Muitos heróis podem ser considerados populares e influentes, mas só o Batman pode ser considerado tão popular ao ponto de ser integrado em um curso universitário. Localizada no Canadá, a Universidade de Victoria oferece um curso chamado A Ciência do Batman. Uma representante dessa universidade usou as seguintes palavras para descrever o curso: a extensa faixa de adaptabilidade do corpo humano será explorada através da vida do defensor de Gotham. A disciplina analisa o potencial humano, utilizando o Batman como uma metáfora para o que há de extremo no condicionamento humano. Além disso, também avalia os conceitos de adaptação aos exercícios e lesões a partir da perspectiva da ciência e treinamento físico, bem como examina as várias ciências por trás das alterações e lesões músculo-esqueléticas e conclusões, e as limitações do corpo e da mente humana. O Batman tem muita coisa para contar. Com tanto tempo e tantas adaptações, seria meio impossível não ter história. Falando sobre adaptações, eu pretendo fazer em breve aqui pro canal um vídeo falando sobre todas as produções que o personagem já recebeu ao longo de todos esses anos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder quando eu trouxer esse conteúdo. Mas até lá eu fiz uma playlist chamada Crônicas Heróicas, onde tenho vídeos bem legais onde falo sobre os super-heróis. Ela tá aparecendo aqui, você só precisa clicar e assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que eu trago vídeo novo todos os domingos às 18 horas. Então é isso, nós nos vemos na próxima. Tchau!